É momento de você deixar tudo no ponto morto. Eu estava ali orando, falando com o Senhor, e o Senhor ministrou essa palavra no meu coração: deixar no ponto morto. O ponto morto de um carro é quando você deixa o motor desligado e simplesmente a pressão da gravidade sobre as rodas vai fazer com que ele entre em movimento, dependendo apenas da gravidade. E ele pode ir para trás, como pode ir para frente. Ponto morto não depende do motor do carro, mas vai depender de uma outra força. Eu quero te dizer o seguinte: hoje o Senhor, Ele quer que você entenda que você precisa colocar no ponto morto, que é a força dele. Não é para você fazer mais nada, não é para você tomar nenhuma decisão, não é para você simplesmente decidir por si só, porque você talvez já está cansado de tanto esperar. Eu já estou fazendo tanta coisa, já renunciei tanta coisa, já busquei tanto, já orei tanto, já jejuei tanto. Eu já fiz tanto, Deus, já tentei tanto com essa pessoa, já tentei tanto com esse negócio. Eu não vou mais esperar, vou agir. E o Senhor te diz: coloca no ponto morto. E o Senhor me trouxe à mente a história de Elias. Quando Elias, ele está muito triste, muito decepcionado, ele começa ali numa depressão terrível, e ele vai para o deserto, e ali ele se deita debaixo de uma árvore, e o anjo o alimenta, acorda ele se alimenta, ele dorme de novo, o anjo acorda ele novamente, ele se alimenta novamente, ele anda por 40 dias. Eu imagino Elias andando por 40 dias debaixo de um sol escaldante, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer e com um histórico já muito triste, depressivo, se sentindo completamente sozinho. Na verdade, ele não era o único profeta, ele não era o único que estava sendo ameaçado por Jezabel, mas ele se sentia assim. Às vezes, as angústias vão nos atacar de tal forma, às vezes a nossa caminhada vai fazer com que a gente olhe para os lados e não veja mais nada e nem ninguém mais. A gente vai se colocar como os únicos que são mais atacados, como as únicas vítimas daquela situação. E a gente se esquece de olhar para o principal, que é Deus. Quando Elias entra dentro de uma caverna, ele entra sem a permissão de Deus. Na primeira vez que ele entrou na caverna, ele entrou porque Deus mandou. Dessa vez, depois de andar por 40 dias, ele entrou na caverna porque ele quis entrar. E lá dentro Deus falou com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? E aí o Senhor se revela de forma poderosa, tremenda. O Senhor revela o seu poder através de terremotos, fogo, vento. Mas ele ainda assim não fala com Elias. Tudo que Elias mais queria era que Deus fosse claro com ele. Fosse claro com ele. Tudo que você mais quer hoje talvez seja uma clareza. Só que você já parou para entender que talvez até mesmo a falta de clareza é um falar de Deus? É porque Ele quer que você fique no ponto morto. É que você fique nesse estado de não fazer nada, de não tomar nenhuma decisão. E aí quando Deus realmente decide falar com ele, é para simplesmente na hora dele dar um direcionamento sobre o que ele deve fazer. Então eu quero te dizer neste momento, na hora certa o Senhor trará o direcionamento. Mas neste momento o ponto morto, ele também é um falar de Deus. E eu quero que você também preste atenção. Enquanto você estiver nesse ponto morto, ele não deve ser apenas no seu agir, nas suas tomadas de decisões, que você não deve, que simplesmente você deve aguardar. Mas esse ponto morto também tem que existir na sua mente, de não se preocupar, de não desejar tanto que o Senhor a todo custo fale, e fale o que você quer ouvir. O ponto morto, ele deve existir na sua mente
no descanso que você deve ter em não se preocupar com as situações que estão ocorrendo à sua volta ou naquilo que vai acontecer. E Elias estava completamente arrasado por tudo que estava acontecendo, com um Deus tão poderoso que estava do lado dele. O Senhor apenas quer que você fique no ponto morto, descansando, confiando que Ele ainda está no caso, Ele ainda está agindo. Não espere apenas a negatividade, não espere apenas o terror, não espere apenas as coisas ruins. Entenda que o Senhor ainda fala até no ponto morto. O ponto morto dele é simplesmente Ele te ensinando a descansar e dizendo: espera mais um pouco, que logo logo serei claro sobre aquilo que eu quero que você faça, ok? O ponto morto, ele não é ausência de busca. Ponto morto não é morte espiritual. Ponto morto é descanso, e só tem descanso quem tem intimidade. Intimidade se tem com busca. Isso não quer dizer que você deva parar de buscar, de pedir, de clamar, mas sim entender que Deus ainda está no controle de tudo e no tempo certo. No momento dele, Ele vai falar de forma clara com você.